Olá, povo de Deus, graça e paz, amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos ler 3 livros. O primeiro vai ser 1 Coríntios, capítulo 3, depois 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. E depois, para finalizar, o livro de João, capítulo 4. Glória a Deus. Então, no primeiro livro aqui de Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo exorta o povo, para não ficar desconcordando com o que está sendo pregado, com a palavra de Deus. E nós não procuramos sabedoria humana, não evangelizamos segundo a sabedoria humana, para que ninguém se apoie na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Graças a Deus. Então tem um título aqui da 1 Coríntios, capítulo 3. As dissensões demonstram a falta de espiritualidade. O que é isso, dissensões? É a pessoa viver desconcordando, tudo que está sendo pregado, desconcordando de tudo que está sendo evangelizado, está desconcordando de tudo que é ensinado todo santo dia, Assim como o Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, nosso Senhor, ensinava todos os dias no templo, as Escrituras Sagradas. Muitos duvidaram, Muitos ficavam querendo ouvir só para querer, caçando meio de condenar, querer acusar de alguma coisa, E o Evangelho do Senhor Jesus não é para acusar, é para libertar, para transformar, para dar visão, para fazer com que o milagre venha acontecer na vida de cada um daqueles que crê no Evangelho. Quem crê recebe de todo o coração. Glória a Deus. Então no versículo 1 está escrito: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, o apóstolo Paulo falando, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. O apóstolo Paulo considerou neste lugar aqui na carta de Coríntios todo como a crianças, que não tem discernimento espiritual, por falta de uma entrega, uma entrega verdadeira, Quem não se entregar por completo a Cristo, não tem como receber o batismo com o Espírito Santo. A entrega tem que ser total, para ser despojado de todas as coisas ruins que há na vida, E o Espírito Santo vem, nos lava, nos purifica, nos transforma. Glória a Deus. Continuando o versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não vos podeis suportá-lo. Então tem coisas que a pessoa suporta só quando recebe o Espírito Santo, porque é a força de Deus operando em nós. É o poder de Deus nos capacitando, nos fazendo sobressair, nos fazendo mais que vencedores. Graças a Deus. Continuando, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então a pessoa deixa de ser carnais só quando ela recebe o Espírito Santo. E aí sim ela passa a enxergar a palavra de Deus com clareza, Passa a ter prazer nas coisas de Deus, passa a andar em amor, em vigilância, em prudência, sempre agradando a Deus e socorrendo os mais fracos, necessitados, os oprimidos do diabo. Então esse é fundamental, Aquele que recebeu o Espírito Santo está sempre somando, com a obra de Deus para ajudar os mais fracos, os tristes, os deprimidos, os abatidos, de espírito. Então estamos sempre aí dispostos, Qualquer coisa pode chamar no privado, que nós estamos dispostos a orar, a explicar, esclarecer, Se precisar até jejuar, para quem estiver precisando, estiver passando por algo terrível, Glória a Deus. Continuando o versículo 3. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas,
Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, quando a pessoa não aceita Jesus de todo o coração, ela vai estar sempre querendo puxar a glória para o homem, né? Onde o apóstolo Paulo está ensinando aqui, mostrando, né? Então, só quem crê no Senhor Jesus verdadeiramente, de todo o coração, passa a dar glória a Deus, né? Passa a honrar a Deus, passa a adorá-lo de todo o coração. Glória a Deus. Continuando o versículo 5. Quem é Apolo, né? E quem é Paulo, né? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. É Deus que faz crescer todas as coisas, né? Deus é onisciente, onipotente, onipresente, né? Glória a Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É onde aquele que quiser se gloriar, glorie-se no Senhor, né? Esses são os valores de Cristo para justificação, santificação e redenção. Amém? Porque tudo vem de Deus, né? Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Olha que maravilha. Galardão significa recompensa, né? Significa bênção. Então, repetindo, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus, né, somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Esse versículo 9 aqui faz lembrar lá do livro de João, capítulo 15, né, que Deus é o agricultor, né, e nós somos os ramos. Então, nós que permanecemos no Senhor Jesus, nós dará muitos frutos, né, para agradar a Deus, né, e Deus nos limpará, nos abençoará. Glória a Deus. Está entendido? Em nome do Senhor Jesus. A mensagem do Senhor Jesus tem que estar sempre com o coração livre de pensamentos mundanos, né? Para entender claramente. Em nome do Senhor Jesus. Agora vamos para o livro de 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 5, versículo 12. Versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Admoestam significa a pessoa está ensinando, né? Está apontando o caminho da salvação. Está cuidando, está zelando, né? Das ovelhas. Glória a Deus. Versículo 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Essa passagem também faz lembrar do livro de Lucas, capítulo 12, onde o Senhor Jesus fala que quem honra um profeta, né, ou um pastor, ou um bispo, quem quer que seja que está ministrando a palavra de Deus, Deus vai honrar também, vai abençoar, vai dar o galardão. Mesmo que você dê um copo de água fria a esses que vivem no altar, vivem ensinando, né, vive servindo a Deus, Deus vai honrar, vai capacitar, vai fazer prosperar. Glória a Deus. Versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Então, muitas pessoas, ficam causando dissensões, que nós lemos no livro de 1 Coríntios. Pois é, então, já aqui, já na primeira carta de Tessalonicenses,
capítulo 5, o apóstolo Paulo já orienta que nós que somos levantados por Deus para ensinar o Evangelho, o caminho de Cristo, nós temos que estar sempre exortando os insubmissos, tirar da mente deles, né, os pensamentos negativos, para poder aceitar Jesus de todo o coração e seguir, né? Porque são diversos preceitos, que tem um título aqui que eu esqueci de ler anteriormente, diversos preceitos. Então deixar de ser insubmisso, né? Tem que ser submissos à palavra, né? Todos nós, não só as ovelhas, os pastores também, primeiramente eles são submissos a Deus, porque Cristo é o cabeça, Cristo que manda na igreja, o Senhor Jesus, né? Amém? Que nós tenhamos que ser longânimos para com todos. Longânimo significa paciência, né? E com o passar dos dias, né, Deus vai trabalhando no coração dessa pessoa, o Espírito Santo, né, vai trabalhando e vai transformando, em nome do Senhor Jesus. Isso é longanimidade, né? Perseverança, longevidade. Amém? No versículo 15, ó, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Ó, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça significa a pessoa sempre viver grato, né, a Deus. Viver uma vida de gratidão a Deus. Sempre agradecendo a Deus por tudo, né? Porque sem Ele nada somos, né? Nada podemos fazer sem Deus operando em nós. Deus é onipresente, onisciente, onipotente e está em todo e age por meio de todos. Glória a Deus. Os pais já receberam o Espírito Santo, né? Graças a Deus. Versículo 19. Não apagueis o Espírito, né? Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom, né? Então, o apóstolo Paulo deixou claro aqui que nós temos que estar sempre reprovando as obras das trevas, né? Julgando todas as obras das trevas, né? Para que essas pessoas venham se arrepender, né? E alcance a graça de Deus gratuitamente. A pessoa entra na graça de Deus gratuitamente, assim que ela se arrepende, né? E passa a voltar, caminhar nos caminhos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Versículo 22, ó. Abstende-vos de toda forma de mal. Então, isso significa nunca querer praticar o mal, né? Nunca querer praticar um ato, né, de maldade. E nunca deixar o coração pensar mal do seu próximo, né? Dentro do coração. Sempre pensar o bem, né? Se alguém quer fazer o mal, ore a Deus por ela, né? E Deus concede a sua graça, né? Sua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora vamos para o livro de João, capítulo 4, e versículo 20. Quando a mulher disse para o Senhor Jesus: nossos pais adoravam neste monte, mas vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O verdadeiro judeu é aquele que confessa o Senhor Jesus Cristo, que vai estar sempre, né, focado em Cristo, ensinando os caminhos do Senhor. Esses são os verdadeiros judeus, que o Senhor Deus está levantando, né, para evangelizar o Brasil e o mundo, evangelizar toda criatura, com gratidão, com ações de graça, né, que reconhece a força e o poder de Deus em todos os caminhos. Glória a Deus. Versículo 23.
mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Graças a Deus. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. O que significa isso, né? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Que a pessoa vai na casa de Deus sim adorar, como o Senhor Jesus todos os dias estava no templo, né? Louvando, adorando, ensinando todas as pessoas, né? Mas adorar a Deus em qualquer lugar, né? Em todos os lugares. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela pode estar em qualquer lugar no mundo, né? Ela vai estar andando com a paz, vai estar andando com o Espírito Santo. E ela está sempre adorando a Deus, quer no trabalho, quer em casa, quer onde quer que seja, quer passeando, né? Quer que esteja na praça, porque Deus se faz presente na vida dessa pessoa. Esses sim são os verdadeiros adoradores, que não importa onde esteja, está sempre lembrando em Deus, está sempre com a mente ligada em Deus, nas coisas de Deus, está sempre sendo vigilante, adorando a Deus com ações de graça em tudo, sempre grato para com Deus. Glória a Deus. Então não tenhais essa separação, essas dissensões, né? Passe a amar as coisas de Deus, passe a guardar a palavra de Deus no coração. E o Espírito Santo certamente vai vir fazer morada em cada um de vós que se dispuser o coração a isso. Guardar a palavra de Deus no coração. Passar a buscar a Deus no lugar devido. Honrar Ele com os donativos, com as ofertas, com os dízimos, com os votos. Amém? Então, você que está ouvindo até esse final aqui, que Deus venha te abençoar abundantemente para toda boa obra em Cristo Jesus. Eu determino para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz a todos.